E a sua resenha esportiva está chegando neste sábado, manhã um pouco fria, e a gente vai trazer para você todas as informações do esporte local, estadual e também dar uma pincelada aqui no esporte nacional. Aqui comigo é Edmilson, seu Nonato também, e a gente vai levar para você de casa todas as informações. E a gente já começa falando do Campeonato Maranhense, que já chegou na sua terceira rodada. Na verdade, a terceira rodada foi realizada durante a semana e o primeiro jogo foi no sábado, dia 27. A terceira rodada terminou na quarta-feira. E aí a gente tem os resultados, a gente vai trazer os resultados, mas antes a gente vai ouvir o bom dia do seu Nonato. Bom dia, amigos. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Edmilson. Bom dia, amigos que estão ligados na TV Guanaré agora. E a gente vai ficar aqui com você durante uma hora para falar de esporte, tá? Bom dia para você. Edmilson. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Nonato Santos. Bom dia a todos que estão ligados aí, antenados no Resenha Esportiva. E como o Vanderlei falou, você vai saber de tudo que aconteceu e vai acontecer em Caxias do Maranhão e no Brasil. E aí a gente vai fazer um debate legal, vai falar aqui sobre o Campeonato Maranhense. Vamos levar para você também como foi a participação dos caxienses no Campeonato Estadual de Tênis de Mesa e ainda as notícias do esporte local, os campeonatos de várzea que estão acontecendo e a gente vai levar os confrontos e também os resultados do final de semana passado. E aí, pois então, a gente vai agora ver como é que foi, vai ver as sonoras, ver e ouvir as sonoras dos jogadores. O jogador e o técnico da equipe do Juventude Samas, que jogou no final de semana, na verdade jogou no meio da semana, contra o Sampaio Corrêa. E a gente traz aí para você a análise deles dessa partida. Partida, né? Eu acho que dentro dos 3 jogos que eles fizeram, 2 pelo Maranhense e 1 pela Copa do Nordeste, a equipe que mais agrediu eles foi a nossa. Um primeiro tempo com dominância da nossa equipe, um segundo tempo a gente oscilou um pouquinho, eles vieram para cima, tiveram chances, como a gente teve muito mais chances no primeiro tempo. Então eu vejo uma equipe que mostrou o que quer para a competição, contra uma equipe postulante ao título, uma equipe com um trabalho esplêndido, com jogadores com excelentes características, mas a gente mostrou a nossa qualidade, mostrou a nossa identidade, mostrou que dentro da nossa casa é uma equipe aguerrida, uma equipe que busca o gol. E a oscilação dentro da partida ela acontece, mas eu acho que dentro dos 100 minutos que foi o jogo, a nossa equipe foi superior, merecia ter saído com a vitória, mas futebol é dessa maneira, né? A gente não faz o gol, às vezes não tem as oportunidades de caprichar um pouquinho mais, mas o grupo está de parabéns, os atletas compraram a ideia, a gente jogou numa alta intensidade, os 100 minutos de jogo, contra uma grande equipe que também teve chance, mas se for ver o contexto geral do jogo, a gente teve essa grande possibilidade de vitória. Não veio, somamos 1 ponto contra uma equipe muito boa, vamos buscar agora dentro de casa fazer uma grande partida, respeitando, sabendo que o Pinheiros é uma grande equipe também, mas buscando a vitória e para aumentar, para encaminhar a nossa classificação à próxima fase. É um ponto conquistado, não cumprimos com o objetivo da vitória, mas diante das circunstâncias, e aí quais são essas circunstâncias? Nós pegamos um gramado que acabou prejudicando demais a prática do jogo como um todo e dá parabéns mais uma vez, eles tiveram a semana cheia, a gente teve um jogo no meio de semana, ainda assim a gente conseguiu rodar a equipe, e aí o esforço mais uma vez, né, sendo competitivo, sendo uma equipe que brigou, que buscou vencer a todo momento, aquilo que se espera do Sampaio no Campeonato Maranhense. Eu acredito que a gente conseguiu fazer, buscar e não conseguimos vencer o jogo. Tá? Então, mais uma vez, dá parabéns. Ainda assim é um momento da gente conseguir, não estamos conseguindo, a gente tenta treinar, o calendário prejudica demais, a gente acaba jogando muito, só que aí a tendência com pouco treino é que o desempenho também acabe afetando o desempenho. E a importância da gente poder contar com a equipe como a gente vem contando. Então, saldo positivo, mais um ponto conquistado. Perdemos a liderança, mas estamos em segundo lugar na competição. E continuamos focados nos nossos objetivos aí, tanto no Campeonato Maranhense, quanto na Copa do Nordeste e agora também pensando no início da Copa do Brasil. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, por ser um time muito qualificado como o Sampaio, mas eu creio que fizemos um grande jogo, um bom primeiro tempo, tivemos chance de sair na frente no placar, mas infelizmente não conseguimos reverter a gol.
Mas eu acho que foi um grande jogo, agora descansar, trabalhar o resto da semana para a gente fazer mais 2 grandes jogos dentro de casa, a gente precisa desses pontos se a gente quer almejar lá em cima. Então vamos com os pés no chão e buscar essas vitórias para a gente chegar lá em cima. Técnico Toninho Peço, da equipe do Juventude Samas, falou também aí o Rafael Gonais, técnico do Sampaio Corrêa, e aí o alemão, jogador do Juventude Samas. Seu Edmilson, jogo no meio da semana, o Sampaio foi a São Mateus, não conseguiu vencer. Na última estadia do Sampaio Corrêa, venceu por 4-0, que foi no Campeonato Maranhense de 2020. E aí, qual a reflexão que se faz sobre essa partida realizada aí, onde o Juventude Samas conseguiu segurar aí o Sampaio Corrêa dentro de casa? Na verdade, o Sampaio Corrêa e o Juventude fizeram um jogo bem movimentado. Inclusive, o placar 0-0 não reflete aquilo que as duas equipes jogaram. Se por acaso o Juventude tivesse vencido, ou o Sampaio também, seria resultado normal. Mas, com esse 0-0, quem bateu palma foi o Moto, que está na liderança isolada da competição. É claro que o Sampaio Corrêa jogou no sábado, jogou na quinta, e inclusive essa partida foi a última partida da rodada de número 2, de número 3, melhor dizendo, desculpa, e o jogo foi 0-0. Na última partida que o Sampaio jogou lá no estádio do Pinheirão lá em São Mateus, foi 4-1 para a equipe do Sampaio. Os atletas, principalmente do Sampaio e do Juventude, reclamaram muito das condições do campo. Por quê? O Bacabal está jogando, mandando seus jogos lá na cidade de São Mateus. Por isso mesmo, a federação já eliminou o Bacabal de fazer seus jogos lá, e a praça de esporte vai ficar só com o dono da casa, que é a equipe de São Mateus. Né? Olha, já a gente vai mostrar a tabela do Campeonato Maranhense, como é que ficou depois dessa terceira rodada, mas antes, seu Nonato Santos, o técnico ali, o Toninho Peço, falou que o Juventude merecia essa vitória. Você vê dessa forma? Olha, como o Edmilson falou, eu acho que o placar é injusto, que foi 0-0. Devia ter sido pelo menos um 1-1 pelo que as equipes mereceram. Mas o que me chama a atenção é o progresso do time do Juventude. Se você for conferir, vocês falaram na vitória do Sampaio lá em São Mateus, pelo placar de 4-1. Mas houve também um jogo lá em São Luís, que o Sampaio também goleou o Juventude. Ou seja, nos 2 jogos iniciais, 2 goleadas do Sampaio sobre o Juventude. E agora, o Juventude já evoluiu, já conseguiu segurar o Sampaio e segurar um 0-0. Mas, Vanderlei, Edmilson, você que está ouvindo a gente, eu queria aproveitar para a oportunidade para ler esse ato aqui solidário, cara. Aproveitar aqui o programa. Para os amigos, você conheceu o Marcos Moura, grande cantor caxiense, que está residindo em São Luís há muito tempo. Ele que é o dono de uma música que mais fala, que mais homenageia Caxias. Aquela que diz o seguinte: Caxias do meu Maranhão, Caxias, princesa do sertão. Caxias é bom e tem muita gente boa. Ele encontra-se com sérios problemas de saúde em São Luís. Precisa de nossa solidariedade. Vamos colaborar. Valor arrecadado, vamos depositar em conta do Banco do Brasil. Se você quiser ajudar ele a depositar direto numa conta do Banco do Brasil, agência 29... Aliás, você entra em contato comigo através do telefone da rádio da TV Guanaré, Rádio Guanaré, ou então procura o Amaro Góes, na Primográfica, ou também o cantor Adelmo José. Vamos dar essa força, o Marco Moura, o cara que gosta de Caxias, caxiense, que divulga Caxias e está precisando muito da nossa ajuda. Tá bom? Então, o Campeonato Maranhense. Tem coisa esquisita, me parece que a quinta rodada vai ser realizada antes da quarta, né, Edmilson? Vai ser primeiro a quinta rodada e depois a quarta no Campeonato Maranhense. É a loucura do Covid-19 que faz isso. Já a gente vai falar sobre isso, porque é a Copa do Brasil interferindo, né? A Copa do Brasil também. A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil está fazendo com que a Federação Maranhense remaneje vários jogos. Inclusive, nesse final de semana, nós não vamos ter jogos válidos pelo Campeonato Maranhense, e sim pela Copa do Nordeste, hoje, lá em São Luís. Olha aí, mas aí a gente vai mostrar agora, vamos analisar a tabela do Campeonato Maranhense, como é que ficou após essa terceira rodada, né?
após a terceira rodada. Aí o Motoclube é o líder com 9 pontos. O Sampaio Corrêa vem logo em seguida em segundo colocado com 7 pontos. O Pinheiro com 7 também é o terceiro colocado. O Juventude Samas com 4 é o quarto colocado. Quinto é o IAP com 3 pontos. O Bacabal é o sexto com 3 pontos. E aí o Imperatriz é o sétimo com 1 ponto e não pontuou ainda o São José. Parece que a gente tem também os resultados, todos os resultados da rodada. A gente tem também esses resultados para levar para você, para mostrar. Inclusive, depois que a gente mostrar o resultado, queria que vocês analisassem qual foi o resultado que foi surpresa na rodada. Além, é claro, esse empate aí do Juventude com o Sampaio Corrêa. A gente teve aí na quarta rodada os jogos, na terceira rodada, na verdade, os jogos do Campeonato Maranhense. A gente está só aguardando aí para o pessoal colocar ali os jogos, aí a gente teve aí os resultados. O Bacabal venceu o São José por 2-1, foi no sábado passado. Aí na segunda-feira, o Pinheiro e o Imperatriz se enfrentaram, ficaram no 0-0. O IAP perdeu para o Motoclube e por 2-0, pelo placar de 2-0, e aí o placar que a gente já comentou aqui, o 0-0 entre Juventude Samas e Sampaio Corrêa. Nonato Santos, além do Sampaio Corrêa desse jogo, na rodada, qual foi a surpresa? Teve alguma coisa de anormal? Não, eu não diria que foi anormal, mas um resultado surpresa foi a vitória do Bacabal sobre o São José. O Bacabal vinha de 2 goleadas de 4-0. 2 jogos, inclusive um no campo que estava mandando, que era em São Mateus. 2 goleadas que o time sofreu 4-0. E de repente ganhar do São José, que vinha numa ascendência, subindo de produção. Mas o que me chama a atenção na tabela de classificação, olha, em 2019, o Moto liderou o campeonato inteiro, desde o começo até o final, e acabou perdendo a decisão para o Imperatriz, que sagrou-se campeão maranhense. 2020, o Moto também dominou o campeonato maranhense desde o início até praticamente o final, quando perdeu o título para o Sampaio Corrêa. Quer dizer, 2021, de novo o Moto começa mandando no campeonato maranhense. Será se vai tropeçar em alguém? Eu volto a dizer, como eu tenho falado muito lá no nosso programa na Rádio Guanaré, o Sampaio, queira ou não queira, é o grande favorito para ganhar o campeonato maranhense. Pelo time que tem, pela preparação que faz, pelas competições que vai disputar, e por isso precisa de um time melhor. O Sampaio vai brigar na Série B por vaga na Série A. O Moto vai brigar na Série D por vaga na Série C. Assim também como o Juventude. Então, por isso eu acho que o Sampaio é o favorito. Isso não significa dizer que o Sampaio vai ganhar o Campeonato Maranhense. Mas o que eu alerto a torcida motense, aliás, estou falando isso para mim mesmo, é que o Moto está com 2 campeonatos maranhenses que domina do começo até a decisão, quando perde. 2019 perdeu por Imperatriz, depois de empatar lá Imperatriz em 0-0, e perdeu o jogo em São Luís, pelo placar de 2-0. E acaba perdendo a decisão em casa. Para o Sampaio não, porque o Sampaio os 2 é de São Luís. Mas perdeu o campeonato na decisão 2 anos seguidos, depois de mandar o campeonato todo. Vanderlei. É isso mesmo. Seu Edmilson, você vê dessa forma, o Motoclube realmente manda no campeonato durante esse tempo? Ou tem outro time aí que possa aparecer além do Sampaio e Motoclube? Na verdade, o Motoclube eu acredito que é uma liderança passageira. Esses times maranhenses, não só o Moto como o Sampaio, como o Juventude, continuam contratando. E o Sampaio continua contratando jogadores e à medida que vai passando o tempo, ele vai começando a jogar as competições nacionais, eles vão contratando e vão melhorando suas equipes, essas equipes de ponta. Por quê? Porque eles querem se manter sempre no topo, porque isso aí é providencial, principalmente na parte financeira. Porque o Sampaio Corrêa, Moto, eles disputando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é dinheiro no caixa. É dinheiro no caixa. Inclusive, nessa primeira rodada, já voltando
um assunto desse jogo do Bacabal e São José. Houve uma tentativa de suborno nesse jogo. A federação já deu o seu veredito, inclusive eles emitiram uma nota dizendo o seguinte, ó, a diretoria jurídica da Federação Maranhense de Futebol concluiu nesta última quinta-feira apuração da tentativa de manipulação de resultados do jogo Bacabal e São José, após oitivas realizadas na Delegacia de Polícia Civil em São José de Ribamar, bem como via aplicativo de comunicação virtual pelo vice-presidente jurídico da federação, houve confissão da tentativa de cooptação por um dos envolvidos, com negativa por parte do atleta. Nada restou comprovado com relação ao envolvimento de dirigentes de clubes e atletas neste episódio. Os autos originais serão encaminhados às autoridades competentes, Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça Desportiva, para as providências julgadas cabíveis. Segue publicado no site da FMF, aba Documentos, a versão com a preservação dos dados pessoais das pessoas ouvidas nos autos. Significa dizer o quê? Que a federação não deu o caso por encerrado. Deu sim, na federação, mas eles vão encaminhar para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça Desportiva. Ainda vai dar muito caldo nesse angu aí, né, Renato? Bom, é só lembrar o seguinte, eu acho que a federação está lavando as mãos. Segundo o que eu li, eu já li esse documento, você acabou de ler, da Federação Maranhense, é que a federação acha que houve a tentativa de manipulação, mas não houve a concretização do fato. Isso. Então, como não houve, o que ela fez? Ela lavou as mãos e passou para a Justiça Comum, para que a Justiça Comum apure e puna quem fez a tentativa de suborno. O jogador que foi feita a proposta para ele disse que garante que vai testemunhar se for preciso, que é para entregar as pessoas que tentaram fazer o suborno. E isso só vai ficar claro quando vier à tona o nome das pessoas ou da pessoa que tentou fazer o suborno. O cara vai dizer, olha, foi fulano de tal, do time fulano de tal, diretor, jogador, que veio aqui e me propôs isso. Quando ele disser isso, que ficar escrito no processo, ele mesmo já tira qualquer culpa que venha sobre ele. Então, eu acho que a federação está lavando as mãos. O caso esportivamente pode-se dizer que está encerrado e agora o caso vai para a Justiça Comum, que é para poder descobrir de fato quem fez essa tentativa e punir de acordo com o que fez cada um, o diretor ou jogador. Olha, mas que coisa feia para o futebol maranhense, né? E como é que foi, então, qual seria a vantagem que a pessoa que fez a proposta iria levar nessa situação aí? Segundo a informação, Vanderlei, aliás, segundo pelo que a gente tem notado, pelas reportagens, pelo que tem saído até agora, é que o São José não queria perder para o Bacabal. A tentativa era que o Bacabal entregasse o jogo. Inclusive o cara fez que o Bacabal ganhasse, acabou ganhando sem precisar de ajuda. Houve um pênalti, segundo relatos, o pênalti foi proposital para que o Bacabal marcasse o gol. E o cara do Bacabal, segundo informações, tudo que chega pra gente são as informações. O cara do Bacabal, envergonhado, pegou e chutou a bola. Quem viu a cobrança que ele fez, botou no braço, nas mãos do goleiro, para que a bola não entrasse na cobrança de pênalti. Mas muita coisa ainda vai ser descoberta. Depois que o cara entregar, o cara que fez a tentativa, esse cara vai confessar por que fez isso e qual era realmente a intenção dele. Segundo a intenção era ganhar numa tal de loteria que eles estão fazendo, me parece que é em Bacabal, ou lá mesmo em Pinheiro, que é um jogo para ganhar, você marca o resultado, você aposta tanto na vitória de um time, e aí vai lá, paga o time, que é para o time perder o jogo, que é para você acertar e acabar ganhando. Isso é ridículo, principalmente para o futebol tão combalido como o nosso, como o futebol maranhense. Manipulação de resultado, e aí fica feio realmente para o futebol maranhense. Mas agora a gente vai mostrar os jogos desse domingo, que a quarta rodada começa no domingo, Edmilson.
O Juventude vai jogar, o Juventude Samas vai jogar contra o Pinheiro. Acho que a gente tem aí esses dados. E o São José vai enfrentar o IAP. Não jogam Motoclube e não joga também o Sampaio Corrêa, que vai estar disputando aí a Copa do Nordeste, né? A gente pode subir aí Vamos fazer uma retificação, Vanderlei. Nesse final de semana não será realizado jogo pelo Campeonato Maranhense. O jogo São José e IAP será realizado na segunda-feira, dia 8, lá no Mozinho Santos, 15 horas e 30 minutos. Já na terça, o jogo do Juventude, que seria domingo, foi remanejado para terça-feira em virtude das condições do gramado do estádio Pinheirão. Portanto, esse jogo será realizado só na terça-feira, dia 9. Aí no dia 17, essa rodada será complementada com o jogo Sampaio Corrêa e Imperatriz. Eu conversando ontem com o presidente do Bacabal, ele me falou que o próximo jogo do Bacabal não é com o Moto. E na tabela está com o Moto. Será com o IAP em São Luís. Então, portanto, nós não vamos ter jogos do Campeonato Maranhense nem hoje, nem amanhã. E sim, na segunda-feira, São José e IAP. Tá, e portanto, corrigida a informação, mas o Sampaio Corrêa jogou contra o Sport, a primeira partida estreando pela Copa do Nordeste, e empatou em 1-1. Esse foi um resultado positivo. Grande resultado pelo que ele está se propondo na Copa do Nordeste. Quem sabe buscar um bicampeonato. Porque o grande resultado, empatar com o Sport lá em Recife, embora sem torcida, mas o Sport em casa sempre foi um grande adversário para quem quer que chegue em Recife. E o bom do empate é porque nos próximos jogos o Sport não será o mesmo. O Sport com certeza vai estar melhor. O Sport em começo, embora tenha acabado agora o Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, o time praticamente não houve a parada, mas o time está contratando. O Jair Ventura está remodelando o seu time para a temporada 2021. E quem enfrentar o Sport daqui para frente vai ter um Sport melhor. E talvez não tenha a oportunidade de conseguir um empate lá em Recife, como o Sampaio conseguiu. Claro que o Sampaio também vai estar melhorando, já que o time vai estar contratando, o time vai estar entrosando mais o elenco, mas de qualquer maneira foi um grande resultado para o Sampaio Corrêa, conseguido lá em Recife contra o Sport. Para que esse resultado seja melhor ainda, precisa fazer o dever de casa, que é vencer o Vitória no próximo jogo do Sampaio Corrêa. Exatamente. E amanhã o Sampaio Corrêa, na verdade, vai jogar contra o Fortaleza no Estádio Castelão. Seu Edmilson, como é que você vê esse jogo? O jogo é hoje, na verdade. Exatamente. Vai Vamos jogar lá. no Castelão. Olha, os jogos da segunda rodada da Copa do Nordeste: Castelão em Fortaleza, Ceará e Vitória. Repelé em Maceió, CRB e Sport. Pituaçu em Salvador, Bahia e Botafogo da Paraíba. Amigão, na Paraíba, 13 e Altos, que é piauiense. E em São Luís, no Castelão, 8h30, hoje, o Sampaio Corrêa recebe aí o tricolor do PC, que é o Fortaleza. O 4 de julho enfrenta a equipe do Salgueiro no Albertão amanhã, 15h30. O Santa Cruz no Arruda recebe o ABC e o Confiança no Barretão, lá em Sergipe, enfrenta a equipe do CSA. Esses são os jogos da Copa do Nordeste deste final de semana, Vanderlei e Donato. Eu queria só lembrar aos nossos telespectadores, você que está acompanhando a gente, que na Copa do Nordeste, os jogos, os confrontos serão grupo contra grupo. Ou seja, se o Sampaio jogou contra o Sport, é porque o Sport é do outro grupo. Então não é aquele confronto dentro do próprio grupo. Né? Já está com os 3 anos que a Liga do Nordeste, a CBF na realidade, adotou esse modo de disputa e, portanto, na Copa do Nordeste, o grupo A enfrenta as equipes do grupo B. Isso aí, o papo está muito bom, a gente já discutiu aí o Campeonato Maranhense, um pouco da Copa do Nordeste, mas a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já, e no próximo bloco você vai ver tudo sobre o Campeonato Maranhense e a participação, o Campeonato Maranhense de Tênis de Mesa e a participação dos caxienses nessa competição
além das competições locais aqui de Caxias. Voltamos já já. De volta com o programa Resenha Esportiva, agora vamos dar uma passeada por outra modalidade no Nato Santos Edmilson Coutinho, porque no final de semana passado, Tibila Neves e sua equipe participaram do Campeonato Maranhense de Tênis de Mesa e ele foi campeão na categoria veteranos. Além dele, também participaram aí outras pessoas, porque era toda uma equipe, e o Mário Júnior e o Valbert Filho estiveram acompanhando o treino. Após eles chegarem aqui em Caxias novamente, na terça-feira, o Valbert Filho e o repórter Mário Júnior acompanharam o treino da equipe. E a gente vai ver um pouco aí da entrevista dele lá no treino. Tênis de mesa, uma modalidade que vem crescendo a cada dia, não só aqui em Caxias, mas em todo o Maranhão. E do meu lado, é claro, tá ele aqui, campeão invicto na sua faixa etária, Tibila. Tibila, hoje você é um atleta invicto no tênis de mesa e já é campeão só essa temporada por 2 vezes. Mário, o tênis de mesa no Maranhão está evoluindo muito. A gente precisa destacar a envergadura e o tamanho do torneio que foi realizado nesse final de semana em São Luís, um torneio gigante. Segundo a própria confederação, a Federação Maranhense é a federação que reúne hoje mais atletas em um evento local, um evento só com os atletas federados naquela federação. Apesar da pandemia, foi um evento grandioso e a gente teve a felicidade, né, de ser campeão novamente na nossa categoria e no rating I, que é o que a gente participa atualmente. Agora você é invicto. Na modalidade, na categoria de veterano, sim. Desde 2014, quando a gente começou a participar, a gente vem sempre mantendo a primeira posição nesse ranking maranhense. E agora, contando pontos para o ranking nacional, a gente espera ficar entre os 20 melhores do Brasil. Qual a dificuldade que você tem maior num esporte que não é muito ainda conhecido, que está sendo agora destaque? Dificuldade é justamente o apoio para a gente disputar as competições nacionais, essas competições que são disputadas em São Paulo, no Rio, em Brasília, no Paraná, onde tem muitas etapas do circuito nacional. É esse apoio para a gente poder se deslocar. Os nossos treinamentos são feitos quase sempre com muito pouca gente. O nosso clube é um clube que tem menos de 10 atletas. E esses 10 atletas, eles vêm se desdobrando ao longo desses anos para tentar manter o esporte na cidade. E agora o que a gente visa? O surgimento de atletas novos, né, que crianças comecem a perceber que esse esporte é um esporte salutar e um esporte que o baixinho ele pode vencer do grandão, o gordinho ele pode vencer do magrinho, o veterano pode vencer do novinho. Então, isso é um esporte muito democrático, é um esporte que todas as pessoas podem participar em iguais condições. E o mais importante, assim, é fazer intercâmbio com pessoas de fora, de alto nível, e é jogando com pessoas do nível acima do seu que você vai aprender. Agora, para você, o que é que você espera, né, já veterano, o que é que você espera ainda com a sua carreira, já que você é invicto, ainda não foi derrotado ainda na sua categoria? O que é que você espera ainda mais desse esporte? O que a gente quer é disputar por muito tempo, né? E Deus nos dê saúde para a gente disputar ainda por vários anos, e disputar os torneios, os internacionais pela seleção brasileira, disputar os sul-americanos, mundiais. A gente, com índice para disputar, só precisa de apoio para poder fazer esse deslocamento e representar o Brasil, que é muito importante, representando o Brasil e representando a nossa cidade. Agora, o que é que se pode tirar dessas 2 medalhas só esse ano que você foi campeão, além de você também ter sido destaque, né, da Mirante aí como um dos melhores atletas? Isso a gente deve muito aos colegas que treinam com a gente, né, conosco, as oportunidades que a gente tem aqui, pessoas que têm interesse em vir treinar, em manter esse esporte vivo ainda em Caxias. Nós temos 3 atletas agora jogando em São Luís, que foram formados aqui, são medalhistas, são grandes campeões, já
foram medalhistas, inclusive em campeonatos nacionais. Então, o que a gente quer é que mais pessoas tenham essa possibilidade. Agora, resumindo, Tibila, participar de um campeonato, ser campeão, subir o pódio, representar a sua cidade, representar seu estado, o que é que pensa naquele momento que está recebendo a medalha? Aí a gente pensa na família, nos amigos, né? Na nossa terra, nos nossos conterrâneos, né? Todas as vezes que eu subo no pódio, só me vem a lembrança daqui, da cidade, do nosso povo, da nossa terra. E se um dia eu tiver a oportunidade de disputar um torneio pela seleção brasileira, um sul-americano ou um mundial, vocês podem ter certeza que o meu coração vai estar com Caxias ali naquele momento. Quem não conhece o tênis de mesa, que venha conhecer. Pronto, aqui no Maciel, a escola está começando um projeto que depois deve avançar para outras escolas e depois avançar também para as escolas públicas. Então, o projeto ele vai começar agora e a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente já tenha um pessoal a mais jogando aqui e pessoas que jogavam pelada na rua já estão vindo e já vão poder disputar as etapas do Campeonato Piauiense nos próximos meses, se for possível, já vão poder se federalizar e disputar essas próximas competições conosco. Tá aí, portanto, Tibila Neves falando sobre os seus anseios, como foi o campeonato e o que ele espera para o restante da sua carreira. Lembrando, Nonato Edmilson, que os outros que participaram do Campeonato Maranhense foram o Antônio Silva, ele ficou em terceiro lugar na categoria veterano 50, e o Fábio Barros, ele ficou entre quinto e oitavo na categoria veterano também 40. Agora o Tibila é um verdadeiro fenômeno, né, Nonato? Olha, a gente que já conhece o Tibila há muito tempo, eu tenho uma amizade com o Tibila, a gente desde criança, tanto eu como ele, e a gente sabe da dedicação dele. Todos os esportes, para você chegar ao sucesso, requer dedicação ao máximo. Mas o tênis de mesa, eu acredito que isso seja mais ainda. A dificuldade que você tem de praticar o tênis de mesa. Você tem que ter dedicação. Se você gosta, não é só gostar, é ter uma dedicação. Eu me lembro do Tibila, criancinha, quando ele, na bola, cara, todo mundo dizia que o Tibila iria virar um dos grandes craques do futebol brasileiro pela habilidade, pela agilidade que ele tinha no futebol. Mas, como ele sempre teve o corpo franzíneo, foi baixo, ele se dedicou ao tênis. E a partir do momento que ele começou a gostar, começou a jogar, houve uma dedicação. Então, para a gente que conhece o Tibila, o sucesso seria natural na sua carreira. Chegar longe, chegar ao lugar mais alto dos pódios, onde quer que ele vá participar. Para a gente que conhece ele, com certeza a gente sabia que isso iria acontecer. Eu quero mais uma vez, já fiz isso várias vezes, e não vou me cansar de fazer nunca, parabenizar ao Tibila pelo sucesso, em nome de nós que fazemos a imprensa esportiva caxiense, em nome do caxiense de um modo em geral. Parabéns, Tibila, e muito obrigado por levar o nome de Caxias muito mais longe através do tênis de mesa, e que não fique por aqui. E que você possa angariar muito mais troféus, muito mais lugares mais altos do pódio. Parabéns, cara. Olha aí, ele falou que participou também além do Campeonato Maranhense, ele foi campeão no Campeonato Maranhense, no veterano, ele também foi campeão no Rating I, o nome da competição. Essa competição, a gente vai ver aqui os resultados, ela reuniu os 5 melhores atletas lá do Campeonato Maranhense. E adivinha quem foi o campeão entre esses 5 campeonatos, esses 5 atletas? Aí os resultados do Tibila no Rating I, ele também foi campeão do Rating I e conquistou 2 medalhas. O Tibila jogou contra o Bruno Rebouças e venceu por 3-2. O Tibila jogou contra o Luiz Magno Pendragon, ele venceu por 3-0. E o Tibila Neves também jogou contra o João Souza, venceu por 3-2 novamente. E no último jogo, ele jogou contra o Luan Kaique, que venceu por 3-1, Edmilson Coutinho, um verdadeiro fenômeno. Mas você já tentou praticar o tênis de mesa, Edmilson? Já tentou alguma vez? Não, o Tibila começou praticando
o tênis de mesa sem compromisso na ABB. E hoje, vamos dizer assim, já é um atleta profissional sonhando com Olimpíadas. Eu não me canso de falar. Falei aqui na edição do último sábado, parabenizando ele. E o tênis de mesa em Caxias e no Maranhão está bem representado por esse atleta magnífico, Tibila, que serve de exemplo não só para o pessoal da categoria dele, mas para essa molecada que estão começando a praticar hoje. Inclusive, ele é um dos incentivadores que a juventude pratique o tênis de mesa. Restando ainda 10 minutos do nosso programa, a gente vai trazer para você agora os confrontos e também alguns resultados dos campeonatos locais aqui de Caxias, os campeonatos locais, torneios de várzea, e a gente vai trazer aí, portanto, esses torneios, né? Foi realizado também o torneio de várzea, a final do torneio de várzea da Vila São José no final de semana passado, foi no domingo, né, Edmilson? E aí o Bela Vista, a equipe, venceu a equipe do Bela Vista, que já havia participado da final de um outro torneio de várzea lá no campo, próximo ali à cervejaria Rio Bel. E aí já tinha participado da final, bateu na trave e dessa vez foi campeão, vencendo o Borussia pelo placar de 4-1. A gente tem essa reportagem que foi produzida aqui pelo Sistema Guanaré. No final de semana vamos conferir aí a reportagem de Julimar Silva e Thiago Assis. Edição até a final do torneio de várzea na Vila São José neste domingo. Foram 12 equipes participantes, mas restaram apenas Bela Vista e Borussia. Bela Vista venceu o Borussia por 3-1 e fez bonito, após um jogo muito acirrado. Infelizmente, a vitória não veio. O nosso time tentou, saímos na frente com 1-0. Foi um jogo truncado, defendemos quando a gente pôde, mas o time deles também é um time de qualidade. Foi para cima, infelizmente, com alguns erros da nossa equipe, eles puderam virar o jogo e sair com a vitória. Chegar à final já foi uma conquista. Isso mesmo. Muitas pessoas, alguns outros times desvalorizaram o nosso time, dizendo que nós não íamos a lugar nenhum. E hoje nós viemos aqui mostrar o nosso potencial, chegando à final. Infelizmente não fomos campeões, mas podemos mostrar o nosso potencial dentro de campo com um belo jogo. Para a organização, a competição foi um sucesso. Foram 25 partidas e os mais de 70 atletas que tiveram o prazer de competir e interagir durante mais de 60 dias. A competição se iniciou há 2 meses atrás. Foram 25 partidas, 77 atletas inscritos. Foram só 29 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. E quem está de parabéns é a comunidade da Vila São José. Mas eles deram exemplos de torcida. Todos os jogos do final de semana, lotado. Todos os jogos nossos, no sábado e no domingo. Está de parabéns às 2 equipes que participaram do nosso torneio. E eu tenho um cara que me ajuda muito, é o Eldomar, é um cara que está sempre do meu lado. Parabenizar aqui meu amigo de Goda, que veio para somar comigo. E as 2 equipes estão de parabéns. E o Borussia valorizou a vitória do Bela Vista. E tá aí, futebol é isso, estamos num momento difícil. E fé em Deus nós vamos passar esse momento. Está de parabéns todo mundo. Teve até a tradicional resenha. Gilson Borges premiou um dos goleiros com frango. Um incentivo para os goleiros, para os atletas, que a Academia Forma e Força gosta de qualquer tipo de evento esportivo, a gente está apoiando. Aí faz a resenha, tu viu todo mundo participando, alegre, sem discussão. O nosso time que a gente estava torcendo perdeu, mas o prêmio foi para o goleiro por causa da resenha. Não zangou, no momento algum teve violência, controlamos os ânimos. É isso aí, pô, o esporte é isso, ó, todo mundo amigo. Terminou o jogo, tá todo mundo amigo. A premiação contemplou o bola murcha do campeonato, o artilheiro e o melhor goleiro, além da premiação com medalha, dinheiro e o troféu de campeão. O artilheiro da competição com 9 gols foi Reginaldo dos Santos. Reginaldo, você foi o artilheiro, quantos gols no campeonato aí? 9 gols no campeonato. Muito feliz de ser o artilheiro. Parabéns ao grupo por conquistar o título. Tá aí, portanto, o resultado da Copa Torneio de Várzea da Vila São José. E agora a gente vai levar para você os jogos do final de semana. Antes eu queria Vanderlei, antes de você botar os jogos aí,
A gente não pode nunca, Edmilson, Vanderlei, deixar de parabenizar o Broa. Exatamente. E que ele possa servir de exemplo para outros bairros, Siriema, Ponte, Trizidela, outros bairros, para que possa aproveitar os terrenos que tem pequeno e fazer esse tipo de competição. Aí é futebol de 5 ou de 7? De 5. Futebol de 5, gente. Isso ajuda a tirar os jovens da droga, da marginalização. Então, que outros bairros possam seguir o exemplo do que o Broa fez lá na Vila São José. Parabéns, e que esse seja só exemplo para que outros bairros possam seguir esse caminho. E foi realmente uma boa competição. Mas a gente vai trazer agora, Edmilson Coutinho, os jogos do final de semana no torneio lá do bairro Teso Duro, na Arena Gol de Placa. Vamos ter aí os jogos nesse final de semana. O Bangu vai enfrentar o Supremo. E aí, o Bangu enfrentando o Supremo neste sábado, às 4 da tarde. E o Rio Bel vai enfrentar o Sampaio Caxias às 17 horas, às 5 da tarde, lá na Arena Gol de Placa. E aí a gente tem também a segunda rodada do torneio Copa Galeana de Futebol Society. Aí no sábado, à tarde, a gente vai ter os confrontos aí. O Matadouro vai jogar contra o time da Fofa e o Avenida vai enfrentar o Juventus e o River Caxias vai jogar contra o Igrejinha. Esses são os jogos do sábado. No domingo, que é amanhã, os jogos do sábado, claro, são hoje, né? E no domingo, o Ajax enfrenta o Tamarineiro, aí o Ajax às 8 da manhã. O Galeana enfrenta o Galáctico às 9. O Cajueiro joga contra o Rio Piranhas às 10. E à tarde tem mais 2 partidas. Os Crias enfrentam o Barcelona às 4 da tarde. E o Visão de Águia jogam contra os Moleques da Vila. Aí só tem alguns nomes aí exóticos. Eu gostei do time da Fofinha. Time da Fofa, né? Time da Fofinha. Portanto, a gente vai agora para a Copa Antônio Andrade. O Edmilson Coutinho vai trazer os confrontos desse final de semana. Exatamente. A 11ª Copa Antônio Andrade, competição essa que começou o ano passado. E está terminando, estão tentando terminar esse ano, né? Já estamos nas quartas de finais. Na última quarta-feira, a equipe do Betis bateu o Estrela por 3-0. Ontem, lá no Rachaúna, a equipe do Leicester venceu o Real Madrid por 2-1. E hoje, a rodada será complementada com 2 jogos lá no Rachaúna. O Monte Sião enfrenta o Sport e o Sabiá enfrenta a equipe do Avaí. Vale lembrar que nesses jogos, caso termine empate no tempo normal, os classificados serão conhecidos através de penalidade. E vamos lá. Pode continuar, Zumbi. Sim, esses são os jogos da Copa Antônio Andrade. Pois e aí a gente tem também a Copa Sulina. Edmilson Coutinho pode continuar aí trazendo. Copa Sulina de futebol, nós vamos ter nesse final de semana, inclusive só um jogo. Estava programado 2 jogos. Hoje, São Herói e Sulina, esse jogo vai acontecer, inclusive com a arbitragem do Adson Cleito Gomes Nunes do Broa. E amanhã estava marcado o jogo Caldeirões e Duque de Caxias. Só que o coordenador da competição, o Chicão Jaguar, já me comunicou e comunicou aos clubes interessados que esse jogo não vai acontecer em virtude do falecimento de um primo de uma peça forte lá dos Caldeirão, que é o Dão. E por isso esse jogo não vai ser realizado. O Chicão já convocou os times que segunda-feira vai marcar a data desse jogo entre Caldeirões e Duque de Caxias. Agora nós vamos para outra competição, Torneio de Páscoa também, que vai ter rodada nesse final de semana, começa já nesse sábado, né, com a rodada, e aí o Edmilson também tem aí os jogos do Torneio de Páscoa. Na verdade, o Torneio de Páscoa, o Cleves, que é o coordenador, deu uma avançada aí, vai ter uma rodada hoje e outra amanhã. Vamos lá, os jogos de hoje. Botafogo e Barcelona lá no Rosário, arbitragem de Simonal. Nós vamos ter também Bacuri e Eugênio Coutinho lá Bacuri Paulista, rapaz. Que é lá no Paulista também Vila Paraíso, né? Isso, arbitragem do Márcio Melo. Vamos ter também a equipe do Foguinho enfrentando o BR lá na Ativa, com a arbitragem do Juan. E Vila Nova enfrentando a equipe do Duque de Caxias, com a arbitragem do Emanuel Nego. São os jogos de hoje. Amanhã, 6ª rodada, Botafogo e Paulista no Buriti Seco. Esses jogos começando às 15h45, com a arbitragem do Juan Felipe. Nós vamos ter Foguinho
e Chapecoense no Rosário, Barcelona e São Jorge no Puraquê e Vila Nova e Duque de Caxias lá no campo do Duque de Caxias, ou melhor, Vila Nova e BR no campo do Duque de Caxias, com a arbitragem de Francisco Wagner. Portanto, a quinta e a sexta rodada do torneio de Páscoa neste final de semana, Vanderlei. Lembrando que eles organizaram... Só aproveitando aqui, antes que tirasse os caracteres da rodada, o pessoal da produção, acho que não deve ter sido informado, o nome não é Barcelona, tá? O nome da equipe que aparece ali não é Barcelona, não é imitando o Barcelona da Espanha. Aí é bar sem lona, quer dizer, um bar no aberto. Inclusive, parabenizar o pessoal que botaram o nome realmente... São bem criativos na hora de... Bem criativos. É bar sem lona e não Barcelona, como o pessoal botaram. Pois é, só lembrar que na quinta rodada o São Jorge não joga. Eles organizaram as rodadas de forma que sempre fica um time sem jogar. Mas na quinta rodada o São Jorge não joga e na sexta rodada, amanhã, o Bacuri fica sem jogar. É porque são 9 equipes, então não dá para jogar, só pode ser realizado 4 jogos, sempre tem que sobrar um, né? Exatamente. Certo, agora a gente vai falar das equipes maranhenses na Copa do Brasil e que para comentar um pouco mais sobre isso, o Nonato Santos vai falar pra gente. Olha, a Copa do Brasil, o Maranhão, devido ter, desde o ano passado que o Maranhão subiu, a Federação Maranhense subiu no ranking da CBF. As vagas da Copa do Brasil, elas são distribuídas de acordo com a colocação de cada federação no ranking da CBF. São Paulo, que é o primeiro, tem direito a 5 vagas na Copa do Brasil. Rio de Janeiro e Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem direito a 4 vagas. E aí o Maranhão, que era no ranking com direito a 2 vagas, o Maranhão subiu uma posição, ganhou do Amazonas a posição. E aí o Maranhão passou a ter direito a 3 vagas na Copa do Brasil. Desde o ano passado, quando entrou o ano passado, Sampaio, Moto e o Maranhão. E esse ano entra Sampaio, Moto e Juventude. O Sampaio, que tá mais em cima no ranking, o Sampaio, no grupo, no pote do Sampaio, ele joga fora. Então o Sampaio vai jogar lá em Vitória, no Espírito Santo, contra o Rio Branco. E o Sampaio joga por um empate para passar a próxima fase. O Motoclube joga, já que ele é de outro pote, ele joga em São Luís contra o Botafogo do Rio. E terá que ganhar o jogo. O Botafogo joga por um empate. O Juventude pega o Operário do Paraná. O jogo é em São Mateus. Mas o Operário vem para jogar por um empate. Portanto, Moto e Juventude jogam nas mesmas condições. Agora, o que é bom, principalmente para Moto e Juventude, independentemente do resultado do jogo, se eles percam, ganham ou empate, tem na sua conta disponibilizado, a partir de segunda-feira, R$560 mil. Gente, convenhamos, para a Moto e para a Juventude é um dinheiro e tanto para ajudar nas contas dessas duas equipes, que eu tenho certeza não estão igual o Sampaio. No Sampaio, esse dinheiro vai ajudar. Ajuda para todo mundo, mas não tanto quanto para a Moto e Juventude. O Sampaio também vai receber 560 mil. O Sampaio empatando contra o Rio Branco vai receber mais 670 mil reais. Mesma coisa se o Moto bater o Botafogo e se o Juventude bater o Operário. Aí eles terão mais 670 mil em suas contas. É complicado, Vanderlei? É complicado. Agora, ainda falando rapidinho, a gente tem 1 minuto. Falando ainda de Copa do Brasil, Edmilson, aí você já deixa as considerações finais. Quem será o campeão da Copa do Brasil de 2020 e as suas considerações finais? Só complementando o que o Renato falou, os 2 jogos dos representantes maranhenses iniciais é no dia 10. O Rio Branco joga com o Sampaio lá em Cariacica, no dia 10, 18 horas. E o Motoclube joga em São Luís contra o Botafogo no Castelão, às 21h30. Já o Juventude só estreia
no dia 17 de março, se não houver alguma mudança aí por conta da pandemia do coronavírus que a coisa está pegando no Sampaio. Com referência a ser campeão, olha, a Copa do Brasil é uma competição muito difícil mesmo. Mas, eu falo campeão no jogo entre Palmeiras e Grêmio, que acontece amanhã. Palmeiras e Grêmio, eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão. Certo, Donato? É complicado. Eu já vi o Palmeiras ganhar, aliás, no último título do Grêmio, o Grêmio perdeu em casa e ganhou fora. Então é complicado. Palmeiras já tem a vantagem. A vantagem do Palmeiras é por que é favorito? Um jogo de futebol só acontece 3 resultados e 2 já favorece a equipe do Palmeiras. Pois é. Então esse foi o nosso programa Resenha Esportiva de hoje. Só mais uma coisa, uma campanha solidária que está sendo realizada em prol da Rainara Sandi. Ela que teve um derrame pleural e o nome é difícil. Vamos lá, mas eu vou acertar. Pneumotórax. E ela está precisando aí da sua ajuda. Se você puder ajudar para ela conseguir fazer esse tratamento, a agência é 0028, conta 67472, dígito 3, a operação é 13. Você vai entrar em contato com a Rainara Sandi Barros e vai estar ajudando ela nessa campanha. O nome é bem difícil mesmo, né? Com certeza. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Edmilson. E não esqueça do meu amigo Marcos Moura, que também está... Olha aí, uma foto da Rainara Sandi. Rainara Sandi. Ajuda, precisamos nessa hora de dar ajuda. Uma pena que nessa hora quem mais ajuda são os pobres, rapaz. Pessoal que tem... Tá lá embaixo, viu? Olha aí, a conta. Tá lá embaixo. A conta. Você pode, não dá tempo de copiar, bate uma foto ligeirinha com o teu celular e depois você copia para poder fazer a sua doação. Faça isso, tá? É necessário. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Resenha Esportiva volta no próximo sábado e durante a semana as informações esportivas dentro do Jornal da Guanaré. Até lá.